Olá, boa noite a todos, tudo bom? Vamos começar aqui nossa live hoje que promete muito, né? Falar sobre temas bastante interessantes relacionados à educação inclusiva, né? Deixa eu hoje já estou chamando aqui o Lucero. Vamos ver aqui se funcionou. Chamando aqui o Luciano para dentro da live. Pronto, deu Olá, boa certo isso. noite. Oi, Luciano, boa noite, tudo E bom? aí, tudo jóia? Ah, estive em Fortaleza domingo. Ah, você devia ter avisado, estava por aqui. Eu tô vendo que você está viajando muito o Brasil todo, você sempre viaja muito, mas eu acho que agora está caprichado, né? É porque abril, né? Abril é sempre complicado, então esse ano. Agora estou em Rondônia já, estava aí domingo, aí Aham. amanhã eu vou para o Rio Grande do Sul. Mas eu fui bem rapidinho, aí foi o fórum de musicoterapia, foi bem legal aí no Ceará. Aí Que eu quis bom, prestigiar o pessoal aí. que bom, que bom. E hoje vamos bater um papo muito interessante, hein? Assim, tá super agora em dia a gente falar sobre a questão, né, do Parecer 50, falar sobre educação inclusiva, falar sobre as escolas, né? E eu acho bacana e vai ser muito bom conversar contigo, até para que a gente possa trocar experiências, né? Eu falando muito sobre a questão do consultório e você podendo falar sobre todas as mudanças, né, que são propostas e que depois da nossa conversa eu acabei me inteirando cada vez mais, procurando cada vez mais e querendo compartilhar contigo assim muitas das coisas que são dúvidas e que eu acho que é dúvida de todo mundo, né? Tô vendo aqui na imagem para mim tá como se tivesse travado aqui. E aí eu pergunto aqui para todo mundo, eu estou travado para vocês todos ou só o Luciano que está travado? Escrevam aí, por favor, para eu poder ver. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver ou está travado para vocês? Sim, não, não tá travado, né, gente? Só o Luciano que está travado. Eu estou ok, tá bom. Então ele vai provavelmente destravar ali, vai dar certo. Deixa eu ver se ele. ah, eu vou ver se eu consigo que ele volte aqui. Tá bom, já que vocês estão me vendo, então a gente vai. Pronto, deu certo. Que Luciano de para mim volta. apareceu ó, live encerrada. Aí eu falei, aí eu tive que voltar de novo, aí vi que não tava. De Não, e o bom vez em quando é dá que isso. quando trava, né? Travou você para mim. Aí eu fico naquela dúvida: será que sou eu que estou travado? É, Será que ele está travado? acontece Aí eu comigo peço a ajuda do também. público aqui. Luciano, vamos conversar aqui. Então, assim, primeiro, assim, prazer enorme estar falando contigo, né? O Selma dispensa apresentação, né? E quando eu soube que a gente tinha uma oportunidade de bater um papo sobre um tema que eu sou apaixonado também, eu pensei, cara, acho que vai ter uma troca legal. Eu vou poder falar da minha experiência de consultório e você falar de toda a sua vasta experiência na questão da educação inclusiva, né, e das mudanças que a gente propõe. E eu tenho me debruçado em cima do Parecer 50 cada vez mais para tentar entender tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que é proposto. Eu fico muito feliz de saber que, às vezes, até informalmente, aquilo que a gente está falando no consultório está lá, né, está presente. Né, e é importante que a gente leve isso de uma forma oficial mesmo, para que a gente possa estabelecer uma mudança de rotina em todo o Brasil. Né? E eu acho que esse processo, mais do que tudo, é um processo que busca acelerar esse processo de mudança, né? Normatizar, assim, ter uma referência, ter um guia. Então, primeiro, começar te dando parabéns, né? Por você fazer parte, né, dessa iniciativa e dessa batalha, né, grande nesse sentido. E Então, aí, eu acho que isso que você falou algumas coisas importantes, né? Mas é assim, pensar, acelerar, colocar em consonância com quem está falando. Você falou, eu vi muitas coisas que a gente está discutindo, porque ali não tem ninguém ali, nem ninguém na comissão que elaborou, ninguém é gênio, ninguém está inventando nada. Então a ideia é botar a bolinha no chão, vamos ver o que tem de produção de conteúdo, alinhar com que todo mundo que está estudando o tema está alinhado em certas coisas. Claro que sempre tem uma coisa ou outra que você pode melhorar, que tem divergência, que a gente tem outros caminhos que a gente pode tomar, mas assim, de modo geral, a ideia é alinhar com o debate de quem está discutindo em relação à ciência e ao autismo. sabe o que eu acho interessante também, Luciano, que inclusive essa live é uma oportunidade para isso, entender que Uhum. está todo mundo do mesmo lado.
É, assim, estamos todo mundo juntos. Aqui deve ter gente que é tantos profissionais da terapias, familiares de crianças e de adolescentes que estão dentro do espectro, mas eu tenho certeza que também tem professores, eu já vi alguns colocando aqui, coordenadores, diretores, donos de escolas, gestores municipais e estaduais, que precisam também entrar nessa discussão, né? Quando eu estava vendo também as questões das discussões sobre o que era favorável, quem era contra, muitas vezes eu vi, às vezes, uma posição contrária, meio que por rigidez, né? Eu não vi uma proposta contrária. Eu não vi uma sugestão contrária, eu vi muitas vezes uma rigidez da própria discussão. Então é isso, eu acho que tá todo mundo junto, sentar todo mundo na mesa, né? Discutir os pontos, né? Falar como é que isso consegue, como é que é viável, né? Como é que os gestores vão viabilizar isso, mas sem dúvida eu vi coisas muito interessantes. Hoje, o que é que tu acha, Luciano, que é o maior desafio assim, da educação inclusiva hoje aqui no país? Eu acho que tem muitos desafios, né? Nós temos problemas que eles se empilham, né? Nós temos o problema da sobrecarga do professor, que é muito grande, né? Os professores estão numa situação, assim, em termos de carga de trabalho muito difícil, né? Então, se você imaginar que o professor, muitas vezes, ele está numa sala que não tem um acompanhante, por exemplo, às vezes com 1, 2, 3, 4 estudantes autistas, tem muitas situações que são muito difíceis. Então, esse é um problema. Esses professores, a formação dele, que é uma formação muito distante daquilo que ele precisa, é um problema. Então, nós temos várias questões que vão se empilhando. Mas eu vou falar de uma que eu acho que de todas é a mais complexa. Nós tivemos agora, essa semana, eu nem falei sobre isso, porque eu não gosto de usar assim, certas circunstâncias, às vezes, para falar, porque eu tenho uma abordagem tipo mais técnica, né? Que nós vimos a situação do menino Carlos, que faleceu por um ato de bullying, né? Então, esse é um fator, digamos assim, que deixa a gente alerta em termos de comovido, certo? Agora, vamos olhar para os dados, vamos olhar para os casos concretos. Tem várias pesquisas que pegam os professores e perguntam para os professores assim, professor, qual é o maior problema da educação? Qual é o seu maior problema? Todas as pesquisas, todas, sem exceção disso, o maior problema é indisciplina. Indisciplina escolar, bagunça. E aí isso é uma escala, né? A indisciplina é uma escala que começa na bagunça e chega na violência. Todas. A OCDE fez uma pesquisa, um grupo chamado Thales. É um grupo de países, né, Thales. Eles foram em 73 países, e aí os pesquisadores foram para dentro da sala de aula para contar o tempo que os professores passavam dando aula ou resolvendo problemas de disciplina. O Brasil é o país do mundo que menos tem aula. O Brasil já é o único país que tem aula de turno, tá? Que é só de manhã ou de tarde, não existe outro. O Brasil inventou isso. Todo lugar é o dia inteiro. E além disso, o Brasil é o país que tem menos aula, proporcionalmente, porque a gente fica lidando com o problema de disciplina. Portanto, o problema da disciplina, ele não é um problema pontual no Brasil. Ele é o maior problema. E tanto do ponto de vista subjetivo quanto objetivo. Agora, se eu te falasse, e aí nós vimos a tragédia para comover. Tem um monte de professor aqui. Quem é o professor aqui, que está nessa live, que teve uma aula sobre como combater indisciplina? Uma. Não estou falando duas, estou falando uma aula. Eu já fiz essa pergunta para 10 mil professores. Eu nunca encontrei um professor que disse, não, teve uma aula assim, o professor falou, olha essa estratégia aqui para indisciplina é boa, essa outra aqui é a segunda melhor. Nunca vi. Seria equivalente a você fazer o curso de medicina, no primeiro dia o coordenador diz, gente, aqui a gente não fala de doença, hein? Show doença, pelo amor de Deus que chama, hein? Então, e aí é claro que o resultado é isso que nós estamos vendo. E esse resultado é só o que a gente viu, porque está acontecendo todo momento. Se o professor não tem uma aula de como combater o bullying, nem o bullying, nem o problema de disciplina. Então, nós temos uma formação, e aí essa formação ela tem impacto sobre vários debates, que ela é impeditiva do debate de como fazer. O como é um debate que não existe na educação. A gente não tem aula de como dar aula, a gente não tem discussão sobre isso na escola. Então, isso acaba levando a vários problemas. Como que a gente dá aula, então, se a gente não tem aula de como dar aula, não tem questões práticas? A gente dá aula como a gente era aluno lá atrás, quando a gente estudou. Isso tem um monte de problema, que é a aula reprodutivista e tal. Mas o problema maior é que, na época, isso não resolve. Isso até resolve, mais ou menos, para a maioria dos alunos, para a aula normal, mas não para a inclusão. Porque a inclusão... primeiro que não tinha inclusão na época que eu era aluno. Segundo que mesmo que tivesse, aquele aluno é diferente do meu aluno agora, porque é tudo individual, tudo individualizado.
Então, o maior problema de todos é que a nossa abordagem de formação de professor não é a abordagem de como fazer as coisas, e só a abordagem de quais os valores eu devo obedecer na hora de fazer as coisas. Eu achei interessante, Luciano, como você citou aquele caso dramático do que aconteceu, né? Gravíssimo, gravíssimo. E sempre que a gente tem algum caso de grande repercussão nacional, a instituição que foi atingida, logo ela se renova. Ela chama todos os seus responsáveis, seus colaboradores, né? E assim, e aí lança a pergunta de novo, assim, quem foi o professor que foi chamado no dia seguinte pela sua escola para receber uma formação específica para evitar o bullying, né? Que é um problema gravíssimo. E a gente não teve. Então a gente não tem conhecimento das escolas terem se reunido no dia seguinte para dizer, olha, é gravíssimo e está acontecendo na nossa escola. Porque às vezes a gente recebe esses casos noticiados na televisão e a gente tem a impressão de que isso é um caso isolado, de que isso acontece uma vez por ano e que por isso tem grande repercussão. Isso é uma realidade diária de crianças de desenvolvimento típicos e atípicos, mas claro que a gente sabe que crianças que têm um desenvolvimento atípico acabam sendo mais vulneráveis e são geralmente muito mais facilmente vítimas dessa questão. Então, quantas e quantas histórias a gente coleciona sobre isso no consultório e a gente fica orientando a família e aí a gente precisa do apoio da escola. Um dos pontos que eu acho interessante a gente falar, e aí eu vou falar como médico, né, que é a questão do que a gente faz no consultório da orientação. Eu falo muito isso às vezes nas palestras, eu falo muito isso quando eu tenho reuniões em escola e para pais. Eu não queria, como médico, ter tanta interferência na questão de envio de laudos ou de orientações para a escola. Eu queria que fosse o contrário, eu queria receber da escola as sugestões e orientações que acontecem lá dentro para ajudar o meu paciente. Mas isso pouco acontece. Então, é necessário que a gente tenha cada vez mais essa integração. E é por isso que também a medicina tem entrado cada vez mais nas escolas, para poder apoiar uma questão que é uma questão principalmente de saúde mental. Então, quando a gente está falando de saúde mental e de desenvolvimento, e como trabalhamos bastante com isso, eu não acho que seja um problema para a escola ter a participação de profissionais relacionados à área da medicina, como neurologia infantil e psiquiatria, e ter também profissionais da terapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a educação física, a psicologia, né? Todas as questões que têm alguma forte relação com o desenvolvimento infantil devem estar juntos lá. Então, quando eu também fui pesquisando sobre essa questão para entender o porquê que há uma rejeição, eu vi que às vezes era uma rejeição simplesmente pelas áreas que estariam envolvidas com essa criança. Mas não é verdade que nós estamos envolvidos? Eu vou te dar um outro exemplo. Em casa, nós, médicos, a gente se envolve e muito com a família sobre a atuação da família em casa. A gente consegue fazer orientações, fazer correções, ajustes. Então tem todo um trabalho nosso médico e também dos terapeutas nessa situação. E por que não na escola? Onde a criança fica provavelmente metade do seu tempo útil. Lá a gente não vai poder agir, lá a gente não pode sugestionar alguma conduta, alguma mudança. Então, eu acho que isso cai por terra, né? Então, é muito importante. A questão hoje do bullying, voltando para o ponto inicial, ela é gravíssima e eu acho que muito disso também se deve por pouca ação. A escola é a responsável pelo bullying? Não, não é. Não é. Mas ela pode ter uma participação muito importante no combate e na prevenção para que a gente não tenha tantas vítimas nessa questão. Você sabe que essa é uma das coisas mais curiosas que existem, né? Por que existe esse discurso no Brasil de que não pode interagir com ninguém, com nenhuma outra área? Olha, eu desconheço, se você perguntar para mim assim, fala um país da OCDE, eu estou falando da OCDE porque são países que são mais referências, são, né, em termos de educação, que não tenha fono, psicólogo e TO, por exemplo, na escola. Eu não conheço. E no Brasil, eles acham, não pode ter de jeito, pelo amor de não pode, que é o modelo médio, eles inventam os negócios. É uma aberração pedagógica, esse é o nome, é uma aberração pedagógica. E o papel do médico também no processo, todos os países desenvolvidos têm uma relação muito profunda, porque o indivíduo é uno. E aí eu quero fazer um exercício aqui com você, para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Porque o que acontece é o seguinte, as palavras, os discursos, elas não são inertes, elas têm efeito na realidade. Então imagina o seguinte, eu tenho um certo indivíduo lá na escola pública que não pode entrar ninguém lá, o médico não pode entrar lá, fono não pode, a psicóloga não pode ninguém. E aí ele recebe a indicação de que pode usar fora, lá na saúde. Porque por algum motivo é do mal usar uma coisa da saúde. E eles fazem um discurso que é tipo do mal, uma coisa de alguém que quer prejudicar a criança. Não tem lá concreto. Mas tudo bem. Vamos imaginar que é isso. Bom,
Digamos que essa pessoa esteja numa cidade que tem esses atendimentos, que é raro. A maioria dos lugares não tem atendimento nenhum. Mas digamos que ele consiga. E ele vai conseguir, por exemplo, uma tarde por semana na fono e uma tarde por semana na TO. Certo? Digamos. O que ele faz? O que essa pessoa faz com o trabalho dela? Ela diz assim, ó, patrão, é o seguinte, agora quarta, terça e quinta eu não venho mais, tá? Certo? Agora que eu tô indo pra terapia. Bom, se essa pessoa for uma pessoa com maior condição de vida, ela pode até fazer. Se ela for uma pessoa realmente pobre, como a maioria, ela não vai poder fazer, senão ela vai ser mandada embora. Portanto, essa medida, ela, na verdade, se eu digo que esses profissionais não podem estar na educação, na verdade o que eu estou fazendo é privando os mais pobres do atendimento. Quanto mais pobre, mais ele é privado, mais ele é prejudicado. Por um discurso que parece muito progressista. Parece muito, aqui comigo é progressismo total. Pelo contrário, é um discurso que prejudica os mais pobres. E digo mais, se esses profissionais estão na escola, eles não vão fazer o atendimento clínico. Eles vão fazer a avaliação do indivíduo, eles vão entender aquele indivíduo e eles vão orientar a ação pedagógica da escola para que ela, por exemplo, estimule certos aspectos da linguagem, estimule certos aspectos da atividade de vida diária. Isso quer dizer que eu não vou ter 15 minutos por semana, eu vou ter muito mais do que isso. E, portanto, vai ser muito mais intensivo e, portanto, muito mais efetivo. Né? Então, é um tipo de discurso que tem criado um problema, sobretudo para os mais pobres, que é aqueles que... Cara, o único serviço realmente que existe para os mais pobres do Brasil é a escola, não existe outro. É o serviço realmente universalizado, né? Sim. Eu achei interessante, você tocou num ponto, e eu acho que vai ser por aí. Eu acho que vai vir pelo serviço público para a gente poder também fazer esse modelo e mostrar que esse modelo funciona para as escolas privadas. Aqui na nossa realidade, por exemplo, a questão do AE, né, ela é bem interessante porque ela é muito mais forte no serviço público. E a gente começa agora a ter escolas particulares investindo no AE. Eu ainda vejo que é um projeto tímido, eu vejo ainda que é um projeto aqui na minha região, ainda um projeto, às vezes, que vem ainda fora ali do contexto, às vezes errando assim, um pouquinho e a gente tentando explicar como é que funciona bem, mas vem de lá. Então, eu também acho importante que a gente assegure essa questão para quem tem mais necessidade, até porque parte importante do dia dele está lá, onde é que eu vou encontrar as crianças no dia a dia? É dentro da escola, e ali eu posso fazer uma intervenção bacana. E essa intervenção, eu gostei muito da tua fala e eu acho importante a gente reforçar isso, não é uma ação direta da terapia. Nós não estamos esperando que o fono vá na escola fazer fonoterapia. A gente está esperando que o fono, o terapeuta ocupacional, o psicólogo consigam fazer avaliações e fazer uma ampliação do seu conhecimento para todos aqueles profissionais que estão com aquela criança, para que ela possa, em tempo integral, ser estimulada. O que a gente bate muito na tecla é que não adianta ficar 4 horas por dia sentada na cadeira de uma sala de aula em que você não é chamado para participar daquele evento, onde você deve ficar quieto numa cadeira e se você tiver alguma ação fora do esperado, vai ser colocado muitas vezes para fora daquele ambiente e muitas vezes aí sim encaminhado para nós, médicos, que fomos colocados de fora do processo, para que a gente tome alguma conduta para resolver aquela questão comportamental. Mas muitas vezes, quantas vezes essa questão comportamental, ela é fruto de um garoto não estimulado, que está completamente alheio àquele processo. Então, sim, a gente precisa de AE, sim, a gente precisa de professores que estão qualificados, e aqui, gente, não é uma culpa, não se traz a culpa para o professor, né? Principalmente os professores de escola pública, que muitas vezes têm essa formação em educação inclusiva, eles não recebem os elementos que são necessários para agir. E aí a gente fica no consultório recebendo a criança, encaminhando para as terapias, a terapia tentando agir no máximo de tempo possível, e é verdade, os pais, numa logística maluca, tentando levar, né? E aí entregam para a escola. E aí a escola vai dizer, não, nesse momento aqui não é o momento de estimulação, é o momento de ensino. Cadê o ensino? A gente está falando de crianças com dificuldade no aprendizado, então elas precisariam, né, de um suporte melhor. A questão do acompanhante especializado, né, hoje, nesse momento, eu tenho muita dificuldade, porque geralmente, né, colocado para esse papel, às vezes, uma pessoa sem a formação adequada. E aí a gente entra na questão, por exemplo, da aba. Não é que a gente tenta instituir tem que ser aba, tem que ser isso. Não. Tem que ser algo que tenha uma comprovação científica de que vai ser efetivo. Se você me traz um método com comprovação que vai ser efetivo, que se utilize. Mas não se pode deixar uma criança em sala de aula e acreditar que ela vai aprender simplesmente por estar naquele ambiente. Então, essa discussão, Luciano, a gente tem todo santo dia no consultório. Todo santo dia. E a gente tem essa discussão com escolas públicas
e privadas. O que a gente pede, escola privada, escola pública, gestores, né? Sentar na mesma mesa. Vamos conversar, porque a realidade mudou. A gente tem agora uma prevalência que não é desprezível. Ela é muito elevada. Nós temos, assim, quando o CDC faz a sua estatística, ele pega crianças de 8 anos, né? Ele pega estatísticas das escolas americanas, um corte em 8 anos e faz, e a gente já viu que se aproxima hoje dos 3%. Agora, imagine, e aí, se tiver alguém do ensino infantil aqui, como é que é a sala hoje do infantil 3, né? Crianças de 3 anos. A gente não está ali beirando os 3%. Eu me arrisco a dizer aqui que assim, e isso é comum, eu não vou falar do diagnóstico de autismo, porque às vezes não tem o diagnóstico, mas de uma sala de 12, 15 alunos, nós temos às vezes 3 que têm um atraso na comunicação. 3, 4. Então, assim, a professora ela tem que saber, tem que ter sido instruída para agir com isso. Isso é muito importante. E o que a gente pede hoje é um apoio para os professores. A gente não pede uma dupla função, assim, eu não peço que o professor seja um terapeuta, eu não peço isso no consultório. Eu peço, na verdade, que eles recebam apoio para poder serem mais efetivos naquele trabalho que fazem todo dia ali com aquelas crianças. Não, pode continuar, depois eu falo. Não, e hoje, assim, aí eu ia te perguntar em relação à recepção dessa questão em relação às escolas, assim. Eu sei que uma coisa é um parecer para as questões institucionais, governo, tudo isso. Mas você que tem muita proximidade com as escolas também, assim, quando eles estão diretamente conversando contigo, é uma coisa que a recepção você considera boa ou você vê muita resistência ali no olho a olho, assim, no 1 para 1? Cara, isso eu acho que é uma das questões mais interessantes. Quando eu converso com um professor de sala de aula, eles adoram. Eles adoram. Porque, assim, ninguém fala para eles nada que dá para fazer. Prática. Você faz assim, resolve assim. Ninguém fala. É sempre uma groselha que falam para eles. Assim, sempre um papo filosófico, assim, só. E como eu tenho muito essa abordagem de falar dos procedimentos que funcionam, e mostrar e dar exemplos e tal, e eu tenho muita história em sala de aula, me exonerei ano passado, né, mas eu era professor efetivo na rede municipal, então os professores adoram. Agora, você tem alguns problemas aí que vão aos poucos vão ficando claros. O segundo passo, digamos assim, é uma clareza que muitas coisas não dá para fazer para o professor regente fazer nas condições que ele está, né? Algumas coisas dá para fazer, outras coisas não dá. Eu sempre fui professor regente, né, professor de história. Então eu sempre conto, quando é possível, eu falo de coisas que eu fiz em sala de aula, como professor, para todos os alunos, inclusive, né? Que são coisas baseadas em análise do comportamento, que mudaram a minha maneira de ser professor e tal. Agora, o terceiro problema é um problema institucional, que é assim. Por exemplo, tem uma pessoa que acabou de entrar aqui que fala que é a Flor Costa. A Flor Costa aposentou agora. E ela é uma professora que manja tudo, de análise do comportamento e tal. Só que, num certo momento, o que estava acontecendo? Ela estava dizendo certas coisas e a prefeitura dizendo, não, isso está errado, isso não sei o quê. Então, o problema está muito mais na gestão do que no professor. Essa é a primeira coisa. Porque, para o gestor, cara, o gestor está fora da sala de aula. Então, ele perde um pouco a noção do desafio de fato da sala. E ele fica muito... Se você é gestor, você vai olhar para onde para procurar a solução? Você vai olhar para a academia. Você vai olhar para quem está supostamente produzindo conhecimento científico. Só que se quem estiver na academia estiver produzindo conhecimento que não é científico, que é pseudocientífico, você está comprando aquilo. Só que, por exemplo, se alguém disser para você, faz isso aqui que funciona, e você está na sala, você faz e não funciona. Daí você sabe que não funciona. Mas se você não está em sala, você continua achando que aquilo vai funcionar. Faz, ele já falou, faz do jeito que ele está falando. E aquilo não funciona. Então, o gestor, ele fica meio... Ele precisaria de um esforço em termos institucionais muito grande para poder fazer as coisas da maneira correta, menos do que ele tem disposição de apostar, na maioria das vezes. E para você fazer a coisa da maneira correta, eu quero dizer, um sistema de inclusão redondo, você precisa de mudanças tão profundas que só o coordenador de educação especial não consegue fazer. Precisa ser o secretário de educação. E o tema da educação especial ainda não é o tema do secretário de educação. O secretário de educação nomeia alguém e diz, você cuida disso aí. Eu estou falando em geral, tem exceções, é sempre. Ele mesmo não está envolvido nas mudanças que são necessárias, em geral.
Então, eu acho que, resumindo, eu acho que os professores ficam muito empolgados, mas normalmente esse tema lhes é apresentado de uma maneira muito breve, tipo palestra, uma coisa assim, de maneira que não dá para realmente mudar a prática. Mas a minha impressão é que essas palestras, esses primeiros contatos, eles dizem para o professor a coisa mais poderosa que é: existe um discurso de prática além dessa groselha que você está recebendo, que é esse discurso de autoajuda. E aí isso inicia um movimento político. Então eu acho que essas coisas todas que têm acontecido no Brasil é um movimento político, principalmente liderado por pais, mas também por professores que têm ouvido falar que existem respostas para as perguntas que eles sempre tiveram. E eu acho interessante a gente imaginar também que a gente está discutindo aqui o futuro, né? Então, assim, como será o futuro com esse acréscimo de crianças com necessidade de algum suporte, seja por transtornos de aprendizado de alguma questão, seja por dificuldade de foco e atenção, seja por atraso de linguagem, ou mesmo transtorno do espectro do autismo, ou qualquer questão de saúde mental. Como será esse futuro se a gente não tiver nas escolas uma atenção adequada? Então a gente precisa ser mais incisivo. E a questão do professor, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, porque é a realidade do consultório mesmo. Eu tenho muitos filhos de professores. E eu nunca falei com nenhum deles para que ele dissesse: não, André, mas isso aí vai complicar, isso aí vai me dar muito trabalho. Não. Todos encaram que eles precisam de maior suporte, que eles estão se vendo em apuros em sala de aula, porque não recebem um suporte, seja de ter mais auxiliares em sala, seja de ter um acompanhante especializado que tenha uma formação adequada, que possa ajudá-lo, que tenha uma capacitação superior à dele, para que possa resolver o que ele não está conseguindo resolver. Não adianta colocar alguém que tem uma capacitação ainda menor do que a do professor, que é que muitas vezes acontece. Então, o nosso objetivo como médico é chamar para conversar e sempre falar: ó, existe uma forma de ser feito. Muitas vezes, quando eu vou conversar com a família, e eu vou falar, por exemplo, sobre a questão de aba, e eu falo sobre a importância dos pais entenderem, pelo menos, as primeiras noções, para que depois possa ajudar em alguma aplicação caseira, para depois ter uma formação e esse acréscimo de conhecimento sobre a aba. E aí, às vezes, eu vejo um susto, assim, às vezes alguém me fala: eu não tenho tempo, André, eu não vou conseguir fazer porque o tempo que eu já tenho todo é esse, eu não tenho mais tempo para dispensar. E eu sempre explico: olha, você vai gastar menos tempo do que você gasta hoje. Hoje, você ainda usa muito de recursos ineficientes. Quando você, como pai, como mãe, utilizar uma metodologia que tem uma ação, você vai gastar menos tempo para atingir seus objetivos, geralmente nas práticas das AVDs, por exemplo. E eu digo a mesma coisa para os professores. Vocês não vão ganhar uma outra atribuição ou ganhar mais tarefa. Aquilo que hoje vocês têm grande dificuldade para fazer, vocês vão poder receber formações para poder saber como fazer. E a luta é para que vocês tenham, na verdade, mais apoio, para que possa a sala de aula oferecer novos instrumentos e novos personagens nessa questão. Agora, eu acho que é realmente um trabalho que vai se mostrar e que a gente tem uma expectativa que venha de cima para baixo, né, de resoluções lá de cima, mudanças de gestores, mas eu acho que cresceu tanto o número de crianças com alguma necessidade, e muitos são filhos de profissionais da área da educação, que eu acho que vai vir também, né, dos professores para falar: olha, a gente precisa de uma formação melhor. A gente precisa de um suporte melhor em sala de aula. Não dá para dar aula como a gente dava há 100 anos atrás. Hoje mudou a forma de ensino, mudou o perfil das crianças. E eu chamo todo mundo também para o pensamento de assim, qual é o papel da escola. Porque se a gente ficar ainda pensando que o papel da escola é a formação, desde o primeiro infantil lá para o Enem, a gente está errado, enquanto a gente pensa para todo mundo. Levar para o Enem não é a escola de crianças de desenvolvimento típico ou de atípico. Não é para a escola para ninguém. Não é essa a nossa ideia. Então, a gente precisa de escolas que sejam formadoras, desenvolvedoras de crianças. E, para isso, precisa de uma formação mais adequada, né? Então, a gente precisa realmente investir nessa formação. Aqui, enquanto médico aqui em Fortaleza, né, a gente tem algumas experiências muito boas e tem algumas experiências mais difíceis. E eu vou te dizer, assim, muitas das experiências boas que tive são de escolas públicas de região aqui próxima da Grande Fortaleza, sabe? Assim, uma delas eu lembro demais, quando a gente chega no mês de setembro, mês de outubro, quem aqui é familiar de crianças autistas vai saber muito bem disso, entram meses difíceis, quando tem que mudar de escola, ou porque a escola encerrou, ou por alguma razão vai mudar. É uma caminhada, assim, uma via crucis, né, atrás de uma escola. E um pai me contou uma história que eu achei interessante, que ele foi em várias escolas, e todas as escolas que ele chegava, quando ele identificava o filho como uma criança dentro do espectro autista, ele logo percebia muita rejeição, muita dificuldade.
E aí alguém disse para ele a possibilidade dele ir para uma escola pública, que ele poderia procurar, ele chegou lá e conheceu a escola, e aí estava na reunião com a coordenadora. E aí, quando a coordenadora falava sobre a escola, ele ficou meio pé atrás, assim, ele tinha medo, né, de como seria essa inserção numa escola pública, ele sempre estudou em escola particular, o filho também e tal. E aí a coordenadora percebeu, e aí ela falou para ele, olha, eu tô vendo que você tá meio assim, mas me dá uma chance de receber teu garoto. Deixa ele aqui com a gente e dá uma chance pra gente receber. E aí o pai depois me contou, ele disse, André, eu levei porta na cara o dia todo. Eu sentei na frente de uma coordenadora que ela pediu uma chance para receber meu garoto. É claro que eu dei. Porque a primeira coisa que passa é exatamente a gente quer pessoas que queiram receber. E essa coordenadora tinha esse perfil. E realmente, assim, como muitas vezes o coordenador ele acaba sendo um gestor também da escola pública, ele tem esse papel, ele tem esse poder, que às vezes não é a mesma coisa dentro de uma escola privada, que tem uma instituição, que tem uma norma ali que já dá as regras de quem eles vão aceitar e quem não vão. Então, eu acho importante que essa força venha da escola pública, porque eu acho que assim a gente vai conseguir espelhar realmente em outras realidades. Cara, você quer saber uma coisa que a escola particular ela adora? É quando alguém diz que ela é ruim para inclusão. Por quê? Porque se você disser, olha, se você dissesse assim, escola tal em Fortaleza é péssima, eles iam comemorar, eles iam abrir um champanhe. Por quê? Porque um monte de gente não ia procurá-la. Esse é o primeiro motivo. Um monte de pessoas com deficiência não iria procurar, o que eles acham ótimo, porque é menos gasto, é menos esforço, etc. e tal. Mas mais importante do que isso, é que nenhum pai de aluno com desenvolvimento típico ia dizer o quê? Essa escola é ruim para inclusão, então eu vou tirar o meu filho, que eu quero o meu filho numa escola inclusiva. Porque os pais não tiram, porque os pais não estão nem aí. Porque essa não é uma pauta da sociedade, é uma pauta dos pais de autistas só. Ou de pais de crianças com deficiência. Então, hoje, eu posso dizer assim, sem dúvida alguma, que em geral, claro, tudo que a gente fala sempre tem exceção, é óbvio. Mas, em geral, as escolas públicas são muito melhores, não só em termos de acolhimento, mas tecnicamente em termos inclusivos. Isso acontece porque os professores, porque existe um espírito público, porque existe uma história, uma tradição e tal. Né? Não existe um treinamento específico, né? Mas existe uma disposição. Eu sempre digo o seguinte, existe um certo discurso que diz que, olha, inclusão é amor. Olha, inclusão, tudo bem, é amor, mas esse é um pré-requisito. Esse não resolve o problema. Você pode amar o tanto que você quiser. Você pegar um moleque grande, que tem crise pra caramba, que tem comportamentos muito difíceis, que não sabe abrir, ele não vai aprender porque você ama ele. Entendeu? Você precisa também de um aparato técnico, um conjunto de habilidades para poder avaliar, para poder ensinar aquele indivíduo. Mas, digamos assim, o primeiro elemento está presente. E esse primeiro elemento ele é muito importante. Né? O que acontece usualmente é que, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, é um exemplo de brincadeira, mas é meio brincadeira, meio verdade. É só outro jeito que é meio brincadeira. Que eu fui professor até ano passado, 14 anos na rede municipal, efetivo, né? E todos os anos, a gente tem muita formação em geral, em fevereiro e em julho, antes de começar a aula, né? E a formação é sempre mais ou menos a mesma, que é assim, alguém vem e faz uma palestra e diz assim, olha, gente, lá em Esparta, pegavam as crianças com deficiência e jogavam na pirambeira, hein? Depois veio a Idade Média e tratavam as pessoas com deficiência com caridade, hein? Depois veio a segregação, olha que ruim. Depois veio a Salamanca, que é um tratado que o Brasil assinou em 94. E aí, graças a Deus, está tudo bem, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. Tipo, tá bom. No primeiro ano, quando eu ouvi isso, tá bom. Né? É meio ruim, assim, eu sou historiador, tá bem anacrônico, mas tudo bem. Quando chega no julho, a mesma palestra. E aí, no outro ano, a mesma palestra. E em julho, a mesma palestra. E no outro ano, a mesma. 14 anos isso. Cara, sem brincadeira, parece que é uma piada, que alguém está contando uma piada, que é se fazer isso várias vezes. Mas não é. É porque o pressuposto é que eu preciso sensibilizar o teu coração. Porque se você tiver o coração molinho, aí a criança aprende. Mas isso não tem né com cré. Entende? Isso não faz o menor sentido. Então, nós temos, nossos professores, quem está na rede pública, tem esse tipo de formação a todo tempo. Então, tem dinheiro sendo gasto com formação. Eu sempre brinco que, quando eu estava, já muitos anos depois, né? Eu estava fazendo doutorado, e aí eu cheguei para uma pessoa da sala de recursos e falei, olha, deixa eu te falar,
Ela acho que ela tinha um cargo lá, não lembro. Falei, olha, eu tô no doutorado, estou estudando muito isso, já estou publicando sobre educação especial. Será que eu não podia, ao invés de participar dessa formação aqui de Esparta, eu não podia participar da formação de vocês, dos professores de sala de recursos? Ela falou assim, não, Luciano, para nós é essa aí também. Que as caras deviam ser mais especializados, entendeu? Nós tivemos É o uma pacote. reportagem. Porra, no domingo passado, teve uma reportagem no Estadão. Eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, que eu tô meio de ressaca disso, mas nessa reportagem tem um pessoal contra e a favor do parecer, né? Aí uma pessoa contra o parecer, ela diz assim, ó, eu vou recortar para mostrar, porque parece que é brincadeira. Ela diz assim, olha, sabe o que eles estão querendo? Que eles aprendam sobre autismo. Negativo. Não é para professor nenhum aprender sobre autismo. Que é isso? Que coisa antiga é essa? Que retrocesso? Tá difícil. Assim é difícil, hein? Assim é difícil. Aí é complicado, né? É muito, porque, assim, é como você falou, eu acho que tem que entrar na pauta da sociedade, sabe? Eu faço consultório todos os dias, sabe, Luciano, assim, e eu vi percebendo a mudança, inclusive, do público que procura a neuropediatria, né? Hoje a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento como 80% das questões que nos procuram. Às vezes existe um viés, porque é minha principal área de atuação, mas tem muito isso. E o que eu tenho visto, assim, os pais me perguntavam muito lá atrás, assim, quando é que eles iam receber uma inclusão melhor, né? E a gente ficava discutindo isso, não, talvez tenha mudanças na política pública, não, a gente vai ter mais propaganda, a gente começou a ver inclusão nas mídias, né, tudo isso. Eu acho que essa mudança ela está vindo mesmo da dor das famílias que agora, em maior número, estão bem representadas em todos os setores. Então, hoje nós temos em todos os setores, inclusive na política, no esporte, na área médica, nas áreas de terapia, pais e mães de crianças que estão dentro do espectro e precisam mudar isso. Não precisaria ser assim. Não era para ser assim. Eu tenho muito medo quando a gente ainda fala de uma comunidade, como se fosse uma coisa fechada. Somos todos comunidade, somos todos. A gente não precisa ser pai ou sobrinho de uma criança autista para estar discutindo, ou ser pai ou ser tio de uma criança autista para estar discutindo isso. Somos sociedade, precisamos discutir isso. A gente precisa discutir sobre acessibilidade. A gente precisa discutir sobre as nossas escolas. E os nossos postos de saúde, nossos hospitais estão preparados para receber essas crianças? Também não estão. Eles também precisam trabalhar essa formação. Mas a gente está insistindo na escola porque é onde a criança está, no seu ambiente natural. O ambiente natural da criança é a escola. Então não dá para a gente não tocar no assunto escola e dizer, não, ali eu não vou mexer, deixa os professores tomarem conta, não vou interferir na sua formação, porque ali eles mandam. Ali é um espaço da sociedade. E se um médico, se um terapeuta, se alguém que tem uma formação de opinião e que tem uma boa formação consegue perceber que ali há uma falha, a gente tem que falar sim. E vai continuar falando. Eu falo com história. Você citou a questão das escolas, você tocou num ponto muito certeiro. Tem muita escola que faz questão de se anunciar como não inclusiva. Né? Eu não vou dar ibope para a escola aqui, mas tem escola, por exemplo, que o pai, quando chega, diz, entreguei seu laudo, doutor. Eles já lhe conheciam lá. Eu também já conheço ele. Né? E assim, tem projetos desastrosos, né? Que a gente sabe que não acontece. Tem escolas maravilhosas. Eu tenho algumas escolas particulares aqui de Fortaleza, são maravilhosas. Não só pelo projeto, porque às vezes o projeto não é maravilhoso ainda, mas pela boa intenção de trazer um projeto maravilhoso. E que fazem isso há um bom tempo e tentam fazer cada vez melhor. Mas a gente não pode se basear em 2, 3, 4, 5 escolas. Nós estamos falando de uma população inteira, assim, que precisa de suporte. Então, a gente precisa que os gestores sentem à mesa, junto com quem está no dia a dia, que são os professores, gestores, mas também os profissionais da área de saúde, né? E aí a gente possa estar junto nessa discussão. Né? Vamos discutir como é que a gente vai fazer para poder crescer juntos no desenvolvimento infantil. O número aumentou muito, não é mais aquela criança na escola que a gente viu que está lá no infantil 5, olha, tem o fulano, aqui na escola é o fulano que a gente... Não, 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 não. Toda sala. Vá em qualquer sala do ensino hoje, básico, e você vai ouvir o relato da professora de que ela tem vários garotos ali que estão na fono, na terapia ocupacional, ou que estão com dificuldade de foco e atenção, que tem um comportamento que lhe chama a atenção. Alguma coisa assim. Então a gente vai precisar mudar. Eu acho que o maior desafio hoje vai ser realmente a mudança do padrão existente, né? Assim, entregar um novo produto e depois fazer com que esse produto seja pulverizado num país tão grande, enorme,
e isso vai ser bem complicado. E tão diverso, né? Porque você está falando de Fortaleza, eu tô aqui em Rondônia, é outra realidade, São José dos Campos, onde eu moro, é outra realidade. Você falou isso, eu estava lembrando o seguinte, o dia que eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu estava dando aula numa escola chamada Valfrido, é uma escola do Morro do Algodão, lá em São Sebastião, né? E aí eu cheguei lá na escola e tava super mal, tinha chorado muito. E aí eu falei pra diretora, a diretora falou, tá tudo bem? Eu falei, amor, recebi o diagnóstico do meu filho de autista. Ela falou, tem um aluno aqui autista. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu não dava aula pra essa sala nesse momento. Ela falou, vamos lá, que eu vou te mostrar ele. Aí nós fomos, vimos, depois ele virou meu aluno, o João Vitor, ele é filho de uma moça que estudou comigo no ensino médio, que é a Daniela Daltio. E aí depois eu conheci, eu tô falando porque tem autorização deles, né? E aí eu fui lá e falei, então é ele, né? É um autista completamente diferente do meu filho. Né? Mas naquela época não sabia de nada, foi o primeiro dia. Então era um que tinha na escola. Hoje, na escola deve ter, sei lá, 50. Uma escola pequena, mas deve ter 50. Hoje mesmo atendendo, eu estava falando sobre uma mãe, sobre essa questão de escola também, e ela me trouxe um número, eu não sei se eles estão contando, e ela falou assim, lá na escola do meu filho são 117 laudados, né? E usou até o termo laudados, que me dá uma incomodada grande, assim, sabe? Porque fica parecendo uma classificação, alguma coisa assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com professores. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que o que ela quer dizer é que é mais do que isso, mas só 117 conseguiram o laudo. Pode ser. Pode ser, mas assim, eu já dei palestras assim, que me perguntam muito sobre essa questão, né? E aí eu sempre um cuidado para a gente falar, porque e um cuidado para atrair, que é outra coisa que eu acho importante, e essas lives funcionam muito assim. A gente faz uma live aqui para atrair mais gente para entender o que é que a gente está discutindo, né? Então, quando alguém chega para mim e fala, é uma criança laudada, eu tenho o maior prazer de explicar, vamos conversar sobre o que é o laudo, né? O laudo é só uma explicação por um tempo. Todos nós poderíamos receber um laudo, então a gente vai falar sobre dificuldade, qual é a dificuldade dela. A gente não vai classificar laudado, né, ou não laudado como e atrair para perto, que é a ideia. Que é outra crítica que às vezes eu acho que é importante a gente também botar a mão na consciência, às vezes a gente reage de forma muito importante quando alguém que não está habituado aos termos, não está habituado, né, às nomenclaturas, fala algum deslize ou cita algum comentário mais antigo que a gente sabe que já não é utilizado, um conceito que não é adequado, e aí a pessoa recebe um empurrão, né? Então, a ideia sempre é trazer mais para perto, e eu acho que lives como essa elas servem muito para isso. Porque senão a gente acaba vira uma coisa sectária. Só quem pode falar é quem domina a última terminologia. Então, se você fala deficiente, não pode falar. Se você fala Asperger, não pode falar. Se você fala portador, não pode falar. E aí você afasta todo mundo do debate. Se o contrário, vem para o debate. Se eu quero que ele use uma terminologia mais contemporânea, o que eu faço? Eu uso a mais contemporânea. Pronto. E aí ele vai ouvindo, as pessoas vão ouvindo e pronto. É assim, muito mais pelo exemplo do que ficar corrigindo os outros. Eu acho uma prática muito comum e muito, muito ruim da nossa, assim, no nosso contexto que às vezes acontece. Perfeito, concordo contigo. Traz para perto, explica como seria mais confortável para falar aquilo dali, mas agrega, né? Agrega. A gente não pode dispensar ninguém. Eu acho que tem que estar todo mundo perto. A gente está discutindo uma questão que é muito importante para essa questão. Quando tu fala com as famílias, assim, todo mundo trouxe uma palavra positiva para essas mudanças, assim, a gente conversou sobre as escolas e os professores, eles trazem sempre mensagens positivas para isso. Quando tu chegou a conversar com várias famílias sobre essa questão de trazer uma inserção maior do ambiente, né, mais controlado, ou pelo menos com mais estímulos, para dentro da escola. Tu também percebeu essa resposta positiva das famílias? Olha, depende de qual é o debate que eu faço. Por exemplo, nesse debate do Parecer 50, sim, todos, pelo menos até onde... E até você falou uma coisa interessante, né? Tem lugar que a gente vai para fazer um debate, você vai, sei lá, vai falar com um deputado. Aí você vai lá, aí o deputado é super atencioso, você fala, caramba, esse cara... Aí você vai descobrir que tem um filho, ou o chefe de gabinete tem um filho. Sempre você está num lugar, você vai falar com o promotor está... Aí você, pô, legal, esse promotor tem... Aí você vai ver, tem um filho. Normalmente tem um caminho assim, né? Então, como eu te falei, né? Eu não fujo de nenhuma polêmica. Eu tenho uma clareza, assim, que eu tô sempre com a melhor evidência. Se a evidência mudar amanhã, eu vou falar assim, gente, tudo que eu falei ontem tá tudo errado. Ignorem, uma estupidez que eu falei ontem. Como eu já cansei de fazer. Então,
então, eu tenho sempre esse comportamento, e às vezes, dependendo de qual é o assunto, os pais acham ótimo. Dependendo de qual for o assunto, os pais acham péssimo. Vou te dar um exemplo. Depende dos pais também, né? Num certo momento, eu faço muito debate na escola especializada. Que não está no parecer 50, não tem nada a ver com o parecer 50, mas salas especializadas e escolas especializadas. A ideia de que todo mundo tem que estar nessa escola comum, ela não existe. Né? De que é o melhor lugar para todos. Ela não existe. Ela simplesmente não existe do ponto de vista científico. Isso já foi superado há 50, 40 anos. Né? Nenhum país do mundo aboliu as salas especializadas, né? Nem escolas especializadas. Não tem precedente no planeta Terra. Mas isso, por exemplo, principalmente aqueles cujos filhos têm perfil para estar na sala comum, nos casos nível 1 ou nível 2, muitos acham ruim esse debate. Quando fala de plano educacional individualizado, prático com evidência, não. Eu acho que eu nunca vi um pai ou a mãe de alguém em idade escolar que tenha se oposto. Mas, dependendo do debate que eu faço, existem certos encontros. Porque sempre a pessoa está interpretando o mundo a partir do filho dela. Ela não está olhando para o espectro, ela está sempre olhando para o filho dela. Eu entendo, até assim, do ponto de vista emocional. Eu só entendo, só tenho que ter clareza que se eu estou falando de política pública, eu não posso estar olhando para o meu filho. Eu tenho que estar olhando para o espectro inteiro, tenho que estar olhando para todas as possibilidades, tenho que estar olhando para a evidência científica. E achei interessante quando você toca num ponto que é um ponto realmente polêmico, a questão de nem todo mundo está na escola regular, né? Da gente estar em escolas terapêuticas, né? Em espaços apropriados. Eu tenho pacientes que realmente não estão na escola regular, que tiveram grave sofrimento por tentar, né, uma adequação forçada, sem que houvesse, né? E aí era dos dois lados, havia uma dificuldade da escola em adaptação e a dificuldade da criança mesmo, em permanecer por 4 horas num ambiente, né, que era muito hostil para ela. E a resposta depois, ela, né, numa escola terapêutica, né, no espaço terapêutico, foi muito interessante. Foi muito interessante, foi muito bacana. Mas isso passa por um desprendimento até dos pais, que entram com o pé atrás no primeiro momento, até conhecer esse novo ambiente, mas para depois se sentirem confortáveis e perceberem que estão trazendo para aquela criança o melhor que ela poderia receber naquele momento. Então, você citou lá atrás uma história de que a pessoa conhecia uma criança e aí pronto, acho que conhece todo mundo que está dentro do espectro. Não, a gente conhece uma criança, a gente realmente só conhece uma criança. E mais, quando eu conheço aquela criança, eu conheço ela naquele momento. Pode ser que daqui a 6 meses seja uma criança Verdade. totalmente diferente. Então pode ser que daqui a 6 meses eu olhe e diga assim, rapaz, com adaptação bacana, ele consegue ficar numa escola regular agora porque a gente tem um ganho comportamental X, agora eu vou precisar usar de uma sala do AEE. Que é outra coisa que a gente acaba discutindo isso no consultório, né? A sala, ela pode ser uma sala utilizada num contraturno, mas ela pode ser uma sala em que o meu garoto vai lá, ele fica somente a primeira aula, para um momento mais de entrada, tudo isso, e logo depois ele é desviado para uma sala do AE, ele volta na hora do recreio, ali do intervalo, fica novamente com a turminha dele, depois ele é deslocado para receber os estímulos numa sala diferenciada, onde tem os recursos adequados, professores que tenham essa formação, e isso não é excluir a criança da sala de aula, é incluí-la em outros momentos também que são importantes para ela. Manter a criança por 4 horas não é o nosso grande objetivo e grande desafio. Ó, meu objetivo de vida é todo mundo 4 horas em sala de aula. Não, meu objetivo é todo mundo crescendo, desenvolvendo e aprendendo, né? Cada um com a sua história, cada um com o seu momento. Meu amigo, é muito sofrimento desses pais que são obrigados a ficar sempre sobre normas muito antigas e que alguém acreditou lá atrás que é o correto, que vai ser o correto e que nada vai mudar. Só que mudou. A ciência mostra que mudou. E por que a ciência vai valer tanto para a saúde e não vai valer para a educação? Por que práticas baseadas em evidências têm tanta validade quando a gente fala de saúde, inclusive saúde mental, mas para a educação não seria necessária? A gente pode usar do conhecimento da experiência pessoal. A experiência pessoal não tem validade nenhuma na medicina, por exemplo. A gente utiliza o conhecimento técnico baseado em evidências e soma a experiência pessoal para poder explicar isso. Mas tem que ser a mesma coisa na educação. E eu acho que isso é muito da tua bandeira, eu já assisti outros momentos seus, achei muito interessante quando você traz exatamente isso. Cara, por que a gente não vai trazer o que é baseado em evidências também para a educação? Né? Eu acho que isso é um ponto que precisa ser muito discutido. Sabe que tem a CAPES, não sei se você já viu falando isso, mas a CAPES tem um mestrado em educação inclusiva, profissionalizante, que reúne 19 universidades públicas. Esse mestrado, eles publicam o edital cada 6 meses, mais ou menos, né? Chama Profei.
E a última vez que teve uma bibliografia, dos últimos não saiu, a bibliografia era por ordem hierárquica, não era por ordem alfabética. A primeira, número 1, era um artigo que dizia que evidência científica é de direita. Que usar evidência científica é de direita. Da onde o cara tirou isso? Qual é o raciocínio epistemológico? Qual é o leco-creque que o cara inventou para falar isso, gente? Então, é um tipo de raciocínio que se usa na educação para poder refutar, para poder impedir a ideia de que a gente deveria utilizar a prática baseada em evidências, que é muito curioso que um mestrado que reúne 19 universidades públicas entenda que é... Não, esse texto é número 1, que esse texto é pesado. Entende? Então, é o tipo de coisa que ele denuncia o nosso problema de discussão científica na área, de quais são as hegemonias, porque a universidade, quando você está numa cátedra, você diz assim, não, se você quiser o meu mestrado, você repete a groselha que eu estou falando, aí você repete e te dou um título de mestre. E se você repetir mais ainda, eu te dou um título de doutor. Então, ele tem uma lógica interna que é muito difícil você quebrar, porque se uma cátedra ela é pseudociência, isto é, ela tá aí, ela diz assim, aqui não entram dados da realidade, porque eu entendo que se eu trabalhar com dados é de direita. Ou sei lá, qualquer outra coisa que a pessoa disser. Qualquer outro absurdo, né? Então ela vai dizer isso. Então, se ela está imune aos dados, o que ela está produzindo? O que ela está falando nessa cátedra? Que mestrado, que doutorado é esse? Então, você começa a fazer um discurso que é um discurso endógeno, um discurso lá dentro que você fica repetindo aquelas coisas. E aí, como que você faz? Só que eu tenho autonomia, eu posso fazer até onde eu quiser. E aí depois tem um concurso e eu aprovo a pessoa que também fala essa groselha. Então isso é muito difícil de quebrar. Como é que você quebra isso? Como é que você muda essa lógica? Através da mudança da sociedade. Então, quando o município começar a mudar por pressão dos pais e dos professores, quando a rede municipal a rede estadual começar a mudar por pressão dos professores, aí a universidade vai ter que responder a esse fenômeno. As pessoas vão começar a entrar lá para estudar esse fenômeno, elas vão se interessar no meio do mestrado, no meio do doutorado, elas vão virar professores e depois vão mudar o que elas estão pensando, vão mudar a sua área de pesquisa. Então, eu acredito muito que a mudança da própria sociedade é que vai construir essa mudança dentro do contexto acadêmico na educação. E eu acho interessante porque eu vendo toda essa questão da mudança que se propõe, principalmente na educação básica, mas que vai seguindo pelo fundamental, ensino médio, eu acho que é uma mudança que vai ter que acontecer em toda a sociedade, em tudo que tem a ver com educação, né? A gente precisa também entender e aproveitar o potencial das mentes que estão dentro do espectro autista, muitas vezes com habilidades específicas que são totalmente desprezadas hoje, quando a gente pensa no sistema educacional que é vigente. É interessante imaginar que a gente tem mentes brilhantes, mas que talvez não tenham sido valorizadas, ou porque suas dificuldades sobrepuseram, né, suas habilidades, ou simplesmente por um desprezo, assim, das habilidades que estavam lá e que ninguém viu, que ninguém olhou e que ninguém pontuou como bacana. É muito legal quando a gente consegue ver assim, um paciente ser transformado por suas habilidades. É muito interessante ver a valorização de um garoto na feira de ciências por uma habilidade que ele tem, seja para descrição sobre os planetas, que impressiona todo mundo. E aí os colegas começaram a reconhecer para chamar ele, dizer que ele é o cara dos planetas, que ele é o garoto que detona. E a gente diz, opa, entrou, agora está no certo. Eles não estão vendo ele como um garoto com a dificuldade, eles estão vendo como um garoto da habilidade dele. Eles estão vendo e brilhando os olhos como a gente brilha também, muitas vezes impressionado no consultório, quando como um garoto uma vez me corrigiu que eu tenho uma coleção de dinossauros. Eu comprei a caixa e a caixa dizia o que era cada dinossauro. E ele foi dizendo para mim, aí teve um que ele falou, eu disse, opa, esse daí você errou, cara, esse não é, esse é um tal dinossauro. Ele, não, tio, é esse. Aí eu falei, cara, não é, cara, olha aqui a caixa, eu mostrei para ele. Ele, não é, tio. Aí eu entrei no Google, ele estava certo, a caixa estava errada, cara. Então, assim, isso é bacana. A gente precisa também entender o que é que a gente está fazendo. A gente está trabalhando com quem tem muita dificuldade para minimizar essas suas dificuldades, para que em outro momento a gente possa ver suas habilidades e transformar essas habilidades em questões práticas, úteis, né, que trazem a ele independência. E isso não é fácil. Não, Isso não é fácil e não. a gente não está dizendo que é fácil, a gente não está dizendo que vai ser barato, a gente não está dizendo, eu só digo que é necessário. E o que eu acho interessante é que eu acabei lendo depois mais sobre o parecer, né? Fui estudando cada vez mais e vou te dizer, Luciano, o que está sendo proposto não é nada disruptivo, não. O que está sendo proposto é o que é conversado
todo dia dentro do consultório da neuropediatria de médicos que trabalham com medicina baseada em evidências. Quem trabalha com medicina séria, quem faz a neuropediatria da área de comportamento e desenvolvimento infantil, está falando isso no consultório todo dia. Então não está vindo uma proposta contrária a tudo que a gente fala, a tudo que a gente faz. Não, não, não. Só está tentando organizar para que todo mundo possa receber, porque às vezes nem todo mundo tem acesso a isso. Então, achei muito bacana, achei que está bem escrito. Vocês estão de parabéns, a comissão toda que conseguiu fazer um documento que retrata aquilo que a gente fala no consultório. É isso, né? Espero muito sucesso, assim, espero realmente que consiga fazer essa informação chegar para mais pessoas. E eu acredito que, independente, né, dos cursos que vão surgir aí de homologação e tudo isso, eu acho que isso chama atenção para que outras pessoas possam ler, opa, isso é interessante. Isso aqui eu vou começar a fazer, porque nada impede de que as pessoas já comecem a se transformar quando começam a estudar sobre, né? Você sabe que eu fiz um exercício lá no Rio Tiama, que eu abri o site de Ontário. Ontário é o estado do Canadá que é muito conhecido no mundo por uma política de inclusão. Muita gente usa o manual de Ontário. Eu já vi em vários estados, até nos Estados Unidos, eles usando o manual. É um manual de 2004. É rosa e tal. Aí estava com esse manual, eu falei, vou mostrar. Falei, não, vou pegar um atual. Eu entrei no site. E aí eu traduzi e parecia que o parecer era uma cópia. É um plágio, porque tudo tá lá. Não tem nada, tem nenhuma novidade, não tem nada. É só assim, eu vou olhar para o que está sendo feito, né? E aí eu vou olhar para a nossa legislação, e aí pontuando na nossa legislação onde que dá resguardo a cada coisa. Às vezes falam de algum amigo, por exemplo, eu tenho muita relação com o Paulo Liberalista, né? Aí alguém fala assim, porque o Paulo falou tal coisa. Eu falo, não falou. Não, me mostra onde ele falou. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que eu não sei, não acompanho as coisas todas que ele fala, mas eu sei, quando as pessoas elas se baseiam em evidência científica, elas podem ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas as pesquisas são as pesquisas. Não tem como você ter completamente oposto, entende? Se assim, pode ter uma coisa para lá ou para cá, mas o rumo é mais ou menos o mesmo. Então, é um método, inclusive, de resolução de conflito. Porque se eu tenho uma divergência com você, como é que a gente resolve essa divergência? Então, pega os estudos aí, André. Vamos olhar aí para ver se é isso mesmo ou se é o que eu estou falando. Vamos ver aqui. Entende? Não é uma coisa subjetiva, solta, jogada, né? Então, eu também acho que não é nada disruptivo. Eu tenho essa mesma perspectiva que você. Acho que o mais poderoso já foi feito, que é jogou no ar, jogou para cima essas histórias. Como alguém jogou para mim, em algum momento no passado, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria saber. Me dá isso aqui. Então, eu acho essa ideia de prática com evidência uma ideia muito difícil de separada. Porque ela, enquanto método de resolução de conflito, ela é muito boa. Então, você falou assim, as coisas, não é que nada vai resolver, não é simples, nada é fácil. Não é fácil você usando a melhor evidência. Imagina se é fácil você inventando as coisas. Muito mais difícil. Entendeu? Então eu acho que esse é o poder. É o poder, digamos assim, da proposta. Vamos encerrar agora, né? Tá encerrando aqui, eu tô vendo que o horário tá em cima. Que bate-papo bacana, assim, bom demais poder conversar contigo. Espero a gente acabe se encontrando aí nos congressos aí, para poder bater. Vamos encontrar no Connect Autismo, né? Eu acho que é no Connect que a gente vai se encontrar, né? No Connect, vai ser aqui em Fortaleza, aqui no mês de agosto, né? E aí a gente vai poder bater um papo, espero que daqui para lá isso já tenha dado bastante. E eu acho que a mensagem final, eu vou falando assim, depois eu queria que você falasse também, mas eu acho que é interessante, né, entender que a gente está discutindo por educação. E a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, já dizia Nelson Mandela, e é isso que a gente está querendo. A gente está querendo fazer uma mudança do mundo através da educação. Todos os países que depois conquistaram suas independências culturais vieram baseados na educação. E é isso que a gente precisa trazer. A gente não está aqui lutando pela educação de crianças de desenvolvimento atípico, a gente está lutando pela educação, que é isso que a gente faz todo dia, né? Muitíssimo obrigado e fica a tua mensagem aí. Eu também quero agradecer pela oportunidade, não só por criar a oportunidade, mas pelo papo em si, que foi muito legal. E, assim, eu acho que nesse mesmo sentido da mensagem que você colocou, a gente está falando de prática baseada em evidência da educação especial, mas, na verdade, o potencial dessa ideia é para mudar toda a educação. Porque toda ela deveria ser baseada em evidências científicas, que é o melhor caminho, é o menos pior caminho que a gente sabe para mudar a realidade nas várias áreas. Alguns fazem isso na medicina, outros fazem isso na segurança pública, outros fazem isso na psicologia, outros fazem isso na educação, todos os campos. Quando a gente utiliza da ciência, a gente encurta espaços, a gente otimiza processos, a gente favorece
E, sobretudo, quem é mais beneficiado, se a gente está falando de serviço público, são aquelas pessoas com menos condições financeiras, as pessoas mais vulneráveis, né? E aí, entre essas pessoas mais vulneráveis estão, por exemplo, as pessoas com deficiência. Então, eu acho que esse é o projeto, e eu acho que ficou... Eu acho que o debate esclareceu, exemplificou muito todo esse nosso compromisso. E Show. muito obrigado a todos que participaram aqui. Nada. Abração, boa noite. Vai descansar. Tô vendo que você está numa uma rotina de lives intensa aí. Boa noite, gente. Quem perguntou aqui, eu vou deixar a live gravada, tá bom? Para que as outras pessoas possam assistir depois. Um abração, Sam. Boa Tchau, noite. gente. Um abraço. Tchau, tchau.